Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar teve um leve recuo hoje frente ao real, com o mercado de olho na reforma tributária nos Estados Unidos em votação no Congresso e que segue depois para a votação no Senado norte-americano. No cenário nacional, o Banco Central também anunciou um leilão de dólares com o valor de até 2 bilhões de dólares com o compromisso de recompra. O recuo do dólar, então, nesta terça-feira, segundo dia da semana, foi de 0,03%, muito próximo da estabilidade. O dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,29 mais 80. E enquanto por aqui a reforma da Previdência ficou para fevereiro, na Argentina ela foi aprovada sob protestos e também greves. Ela vai impactar aí na vida de milhares de argentinos aposentados. E enquanto o dólar teve um dia de recuo hoje frente ao real, a Bolsa também teve uma queda hoje de quase 0,5% até este momento. 0,44% é a queda do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo até este momento. Neste momento ela está operando então aos 72.793 pontos. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já indica aí para uma queda no principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. E o governo elevou as expectativas para a economia brasileira no ano que vem. As informações foram divulgadas no Boletim Focus de Brasília. O Dacil Canepa tem as informações. Segundo os analistas do mercado, a expectativa é de que o Produto Interno Bruto, o PIB, chegue a 0,96% em 2017. Para o ano que vem, o mercado aposta em uma alta de 2,64%. Foi a terceira alta seguida e a quinta semana de elevação do índice. O governo federal espera fechar o ano com uma alta de 1,1%. E não é só o aumento do PIB que anima o mercado. No ano que vem, a expectativa é de que a inflação caia ainda mais. Eu não sei qual é a economia que eles fazem, né? Porque pra gente aqui na prática não abaixa não, demora muito a baixar. Ai, tá tudo caro, tá tudo pela hora da morte. Já a inflação deve cair ainda mais, de 2,88% para 2,83%. Para 2018, a expectativa da inflação medida pelo governo é de que ela chegue a 4%. Além da inflação em queda e o aumento do PIB, o governo aposta em uma taxa de juros estável no ano que vem, em 7% ao ano. O Dacil Canepa para o SBA. E tem produtor de olho nos cultivos alternativos por conta dos valores agregados. É o caso do senhor Dejair de Mato Grosso do Sul. Veja mais detalhes na reportagem de Miriam Valadares. Em 2007, o produtor rural Dejair Santos de Carvalho adquiriu pouco mais de 6 hectares no assentamento Santa Mônica, localizado em Terenos, no Mato Grosso do Sul. De lá para cá, ele se dedica à atividade leiteira, que hoje não é mais o carro-chefe da propriedade. Há 9 meses, a produção de abobrinha ganhou espaço na Vida Nova como alternativa para aumentar a renda. Com o apoio do Senar, 1 hectare é destinado ao cultivo das variedades Paulista e Menina Brasileira. Comecei com a assistência do Senar, só que a gente não tinha ainda financeiramente uma estrutura que a gente tem hoje, né? Eu molhava ela manualmente, eu adubava manualmente. Hoje não, hoje eu molho na irrigação e faço a FET irrigação, que é a adubação por gravidade. A água vem por gravidade. Na minha produção aqui, se eu fosse fazer uma média, antes do Senar era de 1.500, 1.000 quilos por mês. Hoje é 5.000 quilos a 6. Então a parceria com o Senar foi conta firme mesmo. Dejair é um dos casos de sucesso do programa Hortifruti Legal, que começou em 2014 no Mato Grosso do Sul. Atualmente são 370 propriedades atendidas. Nós tivemos, desde 2014 até agora, mais 700 propriedades sendo atendidas. Atualmente, no ano de 2017, são 370 propriedades. De janeiro a outubro, por exemplo, essas 370 propriedades já geraram um volume de vendas, de negócio, de mais de 3,9 milhões de reais. Eram famílias que muitas vezes não tinham renda ou tinham uma renda para subsistência e gerou-se esse volume de negócio, oportunidade aí de crescimento dessas famílias. Uma vez por mês, o agricultor recebe a visita do técnico do Senar,
que oferece o suporte necessário desde o plantio até a colheita da hortaliça, sem deixar de lado orientações quanto ao mercado. A gente costuma falar que 95% do sucesso é por conta do produtor rural, né? A metodologia do Senar é uma visita por mês durante 4 horas, né? Então, quer dizer, a grande parte do tempo o técnico não está presente na propriedade e quem toca a propriedade é o produtor. Então, se ele faz o trabalho bem feito, o resultado aparece. A abobrinha é uma hortaliça bastante apreciada pelos consumidores brasileiros por apresentar alto valor nutricional, ser um alimento de baixa caloria e ainda pode ser usada em diferentes receitas. Em 2017, o preço da hortaliça variou de R$ 1,20 a R$ 4,50. Satisfeito com a rentabilidade e em fornecer um alimento de qualidade aos consumidores, o agricultor já avalia a possibilidade de investir em mais uma cultura. Ela vai para os principais mercados de Campo Grande e para o Ceasa. A abobrinha eu pretendo manter esse mesmo padrão que eu estou hoje, mas sim outro cultivo, que nem eu penso um pimentão, uma fruta talvez. Estou pensando para o ano que vem melhor, aumentar o plantio, mas com outra variedade, né? Com duração de até 2 anos, a assistência técnica e gerencial presta orientações ao agricultor de olho no tripé: qualidade, produtividade e constância no fornecimento dos alimentos. O mercado consumidor quer produtos de qualidade, com constância na entrega e com preços acessíveis. E precisamos organizar esses produtores em grupos para que possa atender essa demanda do mercado consumidor. Se nós pensarmos que Mato Grosso do Sul importa grande parte do que consome em frutas, em olerícolas, existe um mercado muito promissor para esses produtores. Se nós tivermos aí uma relação média, 70% do que nós consumimos nesses produtos advém de outros estados. Os principais fornecedores são o estado do Paraná, o estado de São Paulo, temos o estado de Minas Gerais também, entregando alguns produtos aqui em Mato Grosso do Sul. Então existe um potencial muito grande. Mato Grosso do Sul tem condições de solo, de clima e uma quantidade grande de produtores que possam atender essa demanda. E falando em abobrinha, no mês de novembro, o preço do produto esteve entre as principais quedas do índice de preços ao consumidor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no grupo de alimentos. Enquanto o grupo de alimentos teve uma queda de 0,55%, a abobrinha ajudou a puxar o índice para baixo, caindo 19,02% lá no estado de Mato Grosso do Sul. A queda foi de quase 20% para a abobrinha, então, impactando aí no grupo de alimentos, que, como eu falei, teve uma queda acima de 0,5% no índice de preços ao consumidor em Campo Grande. Esse levantamento é do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais da Uniderp. A abobrinha, portanto, em queda no mês de novembro. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os futuros do café para esta terça-feira e com a previsão do tempo para o centro-sul do país. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, trazendo os preços dos futuros do café para esta terça-feira. Hoje o café teve um dia de queda, tanto o café robusta em Londres quanto o café arábica em Nova York, também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E eu começo destacando, não essa tela, agora sim, começo destacando a queda do café robusta lá na Bolsa Futura de Londres, que vem sendo impressionada pela grande safra do café robusta lá no Vietnã, principal produtor de robusta no mundo. Os contratos para o mês de janeiro tiveram uma queda acima de 0,5% nesta terça-feira, passando para $1.716 a tonelada. Os contratos entregues em março caíram 0,75% hoje e o valor da tonelada passou para $1.713. Contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 0,63% por $1.722 a tonelada, e contratos entregues em julho, em queda de 0,56% por $1.762 a tonelada. Café robusta em queda e café arábica também em queda na Bolsa de Nova York. Os contratos com vencimento para março do café arábica tiveram uma desvalorização hoje de 0,12%, passando para $1,21 por libra-peso. Os contratos entregues em maio tiveram a mesma queda do contrato de março, de 0,12%, e ficaram em $1,24 por libra-peso, enquanto os
os contratos para o mês de julho de 2018 aparecem por $1,26 por libra-peso. E como eu já antecipei, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também em queda nesta terça-feira. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em dezembro, que tiveram uma desvalorização de 0,14% nesta terça-feira. Ontem, o valor da saca para dezembro aparecia em $147,05. Hoje passou para $146,85 e ficou 15 centavos acima nos últimos negócios. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram 0,13%, passando de $154,25 a saca para $154,05, 20 centavos abaixo do ajuste anterior. E nos últimos negócios ficou ainda 5 centavos a menos do que no ajuste atual. Os contratos entregues em setembro do ano que vem ficaram próximos da estabilidade, com uma leve queda de 0,07%. Passando para $153,25 a saca no ajuste atual e ficando 25 centavos abaixo nos últimos negócios, com 450 contratos negociados no mês de setembro de 2018. Já os contratos entregues em setembro de 2019 tiveram um recuo de 0,12%, com o valor da saca diminuindo aí em 20 centavos em relação ao que a gente viu ontem. Hoje, no ajuste atual, o contrato para setembro de 2019 aparece por $164,60 a saca. Dia de quedas, portanto, para o café, tanto café robusta em Londres quanto café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Para saber se vem notícia boa agora para os produtores de café do centro-sul do país, a Juliana Rezende vem aí com as primeiras informações do tempo do programa de hoje, lá da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café da maior parte do centro-sul do Brasil ainda vão ser muito beneficiados ao longo desta segunda quinzena do mês de dezembro. Os índices de umidade do solo seguem elevados, especialmente aqui em Minas Gerais e Espírito Santo também. Apenas diminuiu um pouco a disponibilidade hídrica do solo no interior do estado de São Paulo e também no Paraná, mas não a ponto de garantir problemas no desenvolvimento dos cafezais. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva forte para o centro-sul, especialmente em áreas produtoras de café aqui do estado do Paraná, São Paulo, até o extremo sul mineiro. Previsão de acumulados elevados, podendo alcançar até 70 milímetros aqui no estado do Paraná, 50 milímetros no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Nas demais áreas, a chuva ainda ocorre de maneira bastante abrangente, só que o volume de água é mais baixo, como é o caso do Espírito Santo. Previsão de pancadas muito fracas e isoladas, que podem ocorrer em torno de acumulados de 5 milímetros em 5 dias. Só que essa chuva fraca não deve trazer preocupação para os produtores, porque ela dura pouco. Durante a segunda semana, volta a ter previsão de chuva forte. E dessa vez a chuva avança um pouco mais aqui entre o estado de Minas Gerais, Espírito Santo também. Paraná e São Paulo seguem recebendo pancadas fortes. E justamente essa chuva mais forte e ainda persistente tem condições para seguir aumentando a disponibilidade hídrica do solo. No decorrer do terceiro período, entre os dias 30 de dezembro até o dia 3 de janeiro, a chuva forte migra cada vez mais para as áreas mais ao norte do país. Então, o estado de Minas Gerais deve receber chuvas fortes, com riscos para temporais, Goiás também e grande parte da região centro-oeste. O volume de água segue cada vez mais elevado, podendo até passar de 100 milímetros em apenas 5 dias. Agora, como essa chuva migrando cada vez mais para as áreas mais ao norte, as áreas mais ao sul perdem intensidade em relação às instabilidades. Então, aqui entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o Paraná e algumas áreas do sul do estado de São Paulo, a chuva fica um pouco mais fraca. Ainda não cessa. Tem previsão de volumes um pouco mais baixos, ficando em torno de 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de café do centro ao sul do Brasil devem ser muito beneficiadas, porque tem chuva persistente e ainda ganhando intensidade. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada, favorecendo o crescimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Vem chuva por aí, então, para os produtores de café do Centro-Sul, hein? E aqui a gente segue agora falando de investimentos. Porque apesar da fragilidade ainda na economia brasileira, de uma certa cautela por parte do mercado financeiro, tem muita gente do Brasil investindo no mercado no exterior. Antigamente isso era um pouco mais complicado, mas hoje as coisas estão mais fáceis, desde que a legislação, é claro, seja respeitada. É o que diz o gestor de investimento Marcelo Lopes. Em uma entrevista ao jornalista Walter Puga Júnior, ele explica por que tem tanto brasileiro de olho no mercado de capitais fora do país. Vamos acompanhar a entrevista. Marcelo Lopes, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Obrigado. Vamos agora mostrar para o telespectador, o homem do agronegócio que acompanha o canal do Boi e o Agrocanal através do SBA, quais são as perspectivas para o brasileiro que dispõe de algum recurso e quer investir no exterior. Começando pela pergunta que boa parte dos produtores brasileiros fazem sempre, né? É fácil ou é muito difícil investir no exterior? Não, é extremamente fácil. É como abrir uma conta num banco aqui no Brasil. Você pode procurar uma dessas corretoras online, como Charles Schwab ou Interactive Brokers, mandar um passaporte, que serve como identidade, um comprovante de endereço, preencher os formulários e a conta está aberta. É extremamente simples. Agora, para investir lá fora é preciso uma orientação. Claro. Nem sempre o investidor conhece as empresas lá fora, notadamente o iniciante. Claro. Você é um especialista em gestão de recursos, aplicação de recursos de investidores brasileiros no exterior. Correto. No que investir hoje? O brasileiro que tem alguma poupança, uma poupança razoável, pode dispor para o investimento no exterior, o que é aconselhável agora, 2018 para frente? Claro, o investimento hoje em dia a gente está recomendando o mínimo de risco possível, tá? A gente está com um cenário um pouco nebuloso pela frente, então a gente acha que agora não é hora de ganhar, agora é hora de preservar o capital. Por isso mesmo é uma boa hora para enviar recursos para o exterior e ter uma certa diversificação e uma reserva em dólar, que é uma moeda forte. Algum problema na economia mundial, obviamente, vai afetar o real. Então, ter uma reserva, ainda pequena que seja, em outra moeda, é importante para manter o poder de compra do investidor. Agora, quais são as regiões e que tipo de empresas hoje você diria que são razoáveis para manter o capital? Bom, a pessoa pode... A gente trabalha mais com os Estados Unidos, tá? É uma jurisdição séria, segura e bem comum para os brasileiros, além de ter um fuso horário muito parecido. As pessoas abrem conta lá, enviam os recursos, investem em alguma coisa e a partir dos Estados Unidos elas têm a opção de investir no mundo inteiro. Então ela pode investir no Japão, na Suécia, na África do Sul, no próprio Brasil. O mundo é o limite. Então você vê, por exemplo, às vezes o investidor faz uma pesquisa e acha que o melhor investimento no mundo é o setor de óleo e gás. Aqui no Brasil tem 2, 3 opções. Lá fora tem milhares de opções, são mais de 400. Então, o investidor pode pegar uma empresa pequena, média e grande, uma que só tem negócio na África, uma que só tem negócio na Rússia, uma que tem negócio no mundo inteiro, uma que faz só exploração, uma que faz só produção, uma que faz refino, uma que transporta, uma que presta serviço, uma que faz isso tudo, ou uma combinação dessas. Você tem uma infinidade de investimentos lá que você não tem aqui no Brasil. Na verdade, os investimentos que você tem aqui no Brasil são muito, muito pequenos comparado ao que o investidor pode alcançar tendo uma conta lá fora. Agora, para prestar contas para a Receita Federal, que aí é alguma complicação. Quem tem algum dinheiro fora tem uma série de regras aí que ele deve cumprir para não ter problemas com a Receita. Correto. Essa é a parte chata da história? Correto. Essa é a parte mais desagradável da história. Na verdade, não é tão trabalhoso, mas se a pessoa física manda dinheiro para fora em nome de uma pessoa física, em nome dela mesmo, ela tem que recolher DARF aqui todo mês, caso apure algum lucro lá, e é trabalhoso, tá? Tem oscilação da moeda e tudo mais. Se ela manda através de uma offshore, uma offshore é uma empresa sediada num paraíso fiscal e é totalmente legal, você declara isso na Receita, declara no seu imposto de renda, manda o dinheiro para lá, enquanto você não trouxer o dinheiro de volta, esse dinheiro está isento de impostos no Brasil. Quer dizer, é um modo de, vamos dizer assim, eliminar problemas, como ficar declarando constantemente algum lucro quando você compra uma ação, por exemplo, de uma empresa americana lá fora. Correto. Você vai ter que declarar, obviamente, para a Receita Federal que você mandou o dinheiro, para o Banco Central que você mandou o dinheiro, mas você não tem que recolher DARF todo mês, que é uma chateação e um custo a mais, porque às vezes a pessoa não quer ter aquele trabalho ou não está familiarizado com aquilo e vai ter que pagar um contador para fazer isso. Então, abrindo uma offshore é uma maneira mais simples de levar o dinheiro lá para fora. Vamos lembrar que nós estamos num período, um período difícil da economia brasileira, um período onde muita gente perdeu recursos, se descapitalizou.
E eu pergunto, nesse quadro que nós vivemos nos últimos anos, ainda há investidores bons no Brasil que estejam aplicando lá fora? Muito, e o número vai crescendo, o Puga. Pra você ter uma ideia, tem muita gente com medo das eleições no ano que vem, então já começa a enviar recursos lá para fora, aproveitando que o dólar está num patamar mais baixo. Tem gente que busca diversificação, então a oportunidade de investir em outros lugares do mundo com outras moedas fortes e preservar o capital. E tem gente que tem medo de uma venezuelização do Brasil e quer realmente mandar o dinheiro ou sair do país. Pelo menos alguma coisa lá fora. Pelo menos alguma coisa. Imagina o seguinte, na Venezuela, em 2013, $1 era equivalente a 8 bolívares, tá? Então, se você tinha 8 milhões de bolívares, você tinha $1 milhão. Maravilha. Naquela época, você podia mandar o dinheiro para fora, comprava uma casinha nos Estados Unidos e ainda ficar com uns $500 mil para decidir o que você ia fazer, se ia buscar um emprego, começar um negócio, etc. Tá bom, se você deixou esses 8 milhões de bolívares na Venezuela, hoje você tem um pouco mais de 24 milhões de bolívares. Então, você triplicou seu capital, parabéns, muito bem. O grande problema é que hoje $1 é equivalente a 15 mil bolívares. Então, seus 24 milhões de bolívares valem hoje menos que $2 mil. Então, você quebrou completamente, não consegue sair da Venezuela, está preso num país que não tem uma menor condição de sobreviver dignamente. Então, ter um capital lá fora é uma maneira de você preservar o seu capital, preservar a sua dignidade e escapar um pouquinho do risco, vamos dizer, da América Latina. Agora, você comentou um pouquinho antes dessa entrevista, estou recordando agora, que algumas regiões no mundo são boas para investimento. Vocês trabalham muito próximos da economia americana. A Ásia também é uma boa alternativa, como você citou agora há pouco? A Ásia é uma excelente alternativa. A gente, inclusive, está abrindo um escritório em Sydney, na Austrália, para cobrir essa parte. Tem milhares de oportunidades lá. São vários países que a gente não tem acesso aqui no Brasil e que estão crescendo aí a 8, 10% ao ano há muitos anos, com várias empresas que têm pouco acesso ao mercado de capitais e por isso mesmo estão muito baratas. Então, a Ásia é um mercado novo a ser desbravado e lá eu acho que é o futuro. Bom, você acaba de ouvir aí as dicas, né? Um aconselhamento de um homem experiente nessa área de gestão, de recursos e de investimento fora do país, Marcelo Lopes, da L2 Capital. Agradeço sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, Puga. Obrigado por me receber. Vamos encerrando aqui e voltamos ao programa. Tá certo. E você vai ver depois no intervalo, sobe produção de açúcar, cai produção de etanol e Conab aponta para uma redução diária de cana no país. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora é a cana-de-açúcar. A área plantada da cana deverá ficar quase 13,5% menor na safra 2017-2018. É o que aponta o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta terça-feira. Com isso, a área plantada de cana-de-açúcar aqui no país deverá vir dos 9 milhões de hectares na última safra, da safra 2016-2017, para 8.740.000 hectares. Já o recuo na produção também deverá ficar acima aí dos 3%, com o volume produzido passando de 635 milhões e meio de toneladas para 650, desculpa, ao contrário. Na safra passada foram mais de 657 milhões de toneladas. Com esse recuo, passa então para 635 milhões de toneladas. De acordo com a agência CMA, o recuo na produção só não será maior graças a um pequeno incremento na produtividade, um incremento de 0,2%, que representa aí 110 quilos a mais por hectare. Um aumento, portanto, na produtividade foi o que ajudou ainda a segurar os números da cana-de-açúcar, de acordo com a Conab. Conforme a agência CMA, a disponibilidade menor de área tem a ver com a devolução de áreas de fornecedores com plantações distantes das unidades de produção, especialmente onde há dificuldade de mecanização. A produção de açúcar deverá subir 2% em relação à safra passada, chegando a quase 39 milhões e meio de toneladas, aqui são toneladas. Já o etanol deverá ter um recuo de 2,7%, passando para 27 bilhões de litros de etanol. O etanol, então, em queda e açúcar em alta. Esse painel vem depois. Agora eu me perdi. Vamos lá. Cana-de-açúcar, açúcar e etanol agora.
O etanol hidratado tem um recuo de 5,2% e o etanol anidro tem uma alta de 0,9%, de acordo com esse levantamento da Conab divulgado hoje. Falando em etanol e açúcar, vamos ver os preços do etanol e também do açúcar no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. Agora sim, essa tela. No último levantamento diário do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do etanol hidratado teve um recuo e passou para R$ 1.812 o metro cúbico no posto Paulínia, estado de São Paulo. Um leve recuo de 0,08% no dia, mas uma alta de 2,29% no acumulado do mês para o etanol hidratado diário no indicador CPEA. Já o açúcar cristal no Porto de Santos, esse tem alta tanto no levantamento diário quanto no levantamento mensal do CPEA. No dia, o preço do açúcar, que vinha em R$ 68,81 a saca de 50 quilos, no último levantamento do CPEA, passou então para R$ 69,21, uma alta de 0,26% no dia e no acumulado do mês de 0,33%. Esse é o preço do açúcar cristal em Santos, no mercado físico, de acordo com o último levantamento do CPEA. Para saber como é que fica o tempo agora no centro-norte do país, vem aí mais uma vez Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora a produção de soja. Os produtores de soja da metade norte do Brasil ainda seguem com condições satisfatórias. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais elevada em áreas produtoras. A gente pode ver no mapa que aqui no interior do Nordeste, em áreas em rosa, até em azul, os índices de umidade ainda seguem muito satisfatórios e conseguem manter bom ritmo de crescimento para as lavouras de soja. Agora, nos próximos 5 dias, ainda tem previsão de chuva nessas regiões. Não vai ser uma chuva muito volumosa, são pancadas mais fracas. Mas mesmo assim, essa condição de chuvas um pouco mais persistentes segue mantendo as condições hídricas do solo satisfatórias para o crescimento das lavouras de soja. Tem previsão de chuva abrangente, tanto na região norte como também no nordeste, acumulados agora em torno de 30 milímetros entre o Tocantins, Pará até o Maranhão. As pancadas mais fortes ficam concentradas na faixa oeste da região norte. No decorrer do segundo período, entre os dias 25 até o dia 29 de dezembro, a chuva ainda persiste de maneira bastante espalhada, tanto na região norte como também no nordeste, só que no interior do nordeste essa chuva acaba perdendo um pouco mais de intensidade. Então, tem previsão de chuva, só que são pancadas muito isoladas e localizadas. No decorrer do terceiro período, entre os dias 30 de dezembro até o dia 3 de janeiro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade no Tocantins, extremo oeste da Bahia, e ainda também ganha força aqui no Pará, estado do Amazonas também. Só que nas áreas mais ao norte da região nordeste, a chuva não consegue alcançar de maneira bastante significativa. Então ainda tem previsão de pancadas mais fracas aqui no interior do nordeste e principalmente nessas áreas mais claras, tem previsão de tempo bastante seco e sem pancadas de chuva. Então no decorrer das próximas semanas, a condição climática da metade norte do Brasil ainda deve seguir favorecendo para o crescimento das lavouras de soja. Claro que não é a condição ideal, mas mesmo assim, mesmo com essas pancadas de chuvas mais fracas, a umidade do solo ainda deve persistir um pouco mais elevada e beneficiar o crescimento das lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E essa previsão de chuva na América do Sul, e especialmente na Argentina, vem pressionando as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje a soja até começou o dia no azul, mas mais uma vez terminou no vermelho, como a gente vai acompanhar aqui no painel. Começou então o dia no azul, terminou no vermelho, soja segue pressionada na Bolsa de Chicago e de 10 sessões, em 9 sessões, a soja opera em queda lá em Chicago. De olho no painel, contratos com vencimento em janeiro em queda de 0,57%, passando para $9,56 o bushel. Como a gente pode ver, todos os contratos tiveram queda acima de 0,5% nesta terça-feira. O contrato de março caiu 0,59%, ficando em $9,66 o bushel. Contratos entregues em maio, em queda de 0,55%, por $9,77 o bushel. E contratos entregues em julho,
queda de 0,52% por $9,88 o bushel. Mais um dia de queda para a soja lá na Bolsa de Chicago. Dia de queda também para a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo. Os contratos entregues em janeiro caíram 0,14% nesta terça-feira. Temos o ajuste anterior, onde o valor da saca aparecia em $21,19, e temos os últimos negócios, onde o valor da saca ficou 3 centavos abaixo. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda acima de 0,5%. No ajuste anterior, o valor da saca estava em $21,43 e hoje, então, nos últimos negócios, aparece em $21,32. E os contratos entregues em maio de 2018 têm queda de 0,42%. Temos o ajuste anterior mais uma vez, não temos o ajuste atual, mas no ajuste anterior o valor da saca aparecia por $21,67 e hoje, nos últimos negócios, vem então em $21,58. Soja, portanto, em queda na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Passamos para o milho, que hoje teve um dia de altas lá na Bolsa de Chicago, diferente do mercado de soja. Altas não muito acentuadas, mas ainda assim com os principais contratos operando no azul. Os contratos que vencem em março do ano que vem tiveram valorização de 0,14% nesta terça-feira, passando para $3,47 o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, com a mesma valorização de 0,14%, por $3,55 o bushel. Contratos entregues em julho em alta de 0,13%, por $3,64 o bushel. E contratos entregues em setembro em alta também de 0,13%, assim como o contrato de julho, por $3,71 o bushel. Foi um dia de sessão volátil lá na Bolsa de Chicago, mas que terminou ainda com os números para cima. Para encerrar o programa de hoje, milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que teve um dia de alta também nos principais contratos, assim como o milho lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel mais uma vez, contratos entregues em janeiro. O principal contrato com mais negociações hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Foram 220 negociações para o vencimento de janeiro, que operou em alta de 0,3%. A saca, que ontem aparecia por R$ 33,26, subiu 10 centavos no ajuste atual e ficou 1 centavo abaixo nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem, em alta de 0,14%, com o valor da saca ganhando aí 16 centavos no ajuste atual, ficando em R$ 34,16 e 1 centavo abaixo nos últimos negócios. Contratos entregues em maio de 2018 em alta de 0,15%, com o valor da saca ficando em R$ 33,75 e diminuindo novamente 5 centavos nos últimos negócios, voltando para o valor do ajuste anterior. Já os contratos entregues em setembro de 2018 tiveram uma queda hoje, uma leve queda de 0,03% para o contrato de setembro de 2018. Nele, o valor da saca aparece em R$ 32,40 e assim permanece também nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento da soja e do milho para esta terça-feira. E com isso eu me despeço por aqui, desejando para você aí de casa uma excelente noite. Amanhã eu volto às 5h35 da tarde. Eu espero por você. Até lá.